Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Deus abençoe você que está conectado aqui comigo, você que vai se conectar depois, que Deus abençoe tremendamente a sua vida, a sua casa. Hoje nós veremos a aliança de Deus com Abraão, a promessa de um filho, a luta entre fé e ansiedade, Agar e Ismael, a mudança de nome de Abraão para Abraão, o sinal da aliança, a promessa e o nascimento da fé madura. Esse é o tema de hoje. Graças a Deus por mais um dia. Obrigado, Senhor, por estar aqui presente, coberta com o teu sangue, revestida com as tuas armaduras. Toda a minha casa, minha família e parentela, meus pertences, objetos, eletrodomésticos, debaixo da cobertura do teu sangue, proibindo qualquer retaliação maligna contra a minha vida ou minha família, em nome de Jesus. Peço permissão, Senhor, para abrir a tua palavra e pedimos fortalecimento. Fortalece nossa fé diante das esperas, das promessas que ainda não compreendemos totalmente. Nos ensina a confiar no teu tempo, Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, capítulo 15 de Gênesis fala da aliança de Deus. Hoje lemos 3 capítulos, 15, 16 e 17. Versículo-chave, Abraão creu no Senhor. Gênesis 15, 6, palavra-chave, aliança, fé, promessa, espera e justiça. Abraão ainda não possui o filho prometido. Humanamente, tudo parecia impossível, pessoal, tudo. Mas Deus leva Abraão para fora da tenda e diz, em Gênesis 15, 5, olha agora para os céus. Eita glória! Irmãos, é para os céus que nós devemos olhar e não para o chão. Muitas vezes olhamos apenas limitações, circunstâncias, impossibilidades, mas o nosso Deus, ele chama Abraão para olhar acima da realidade. Irmãos, fé aprende a enxergar além do presente. Pegou a chave? Gênesis 15, 6 fala que Abraão creu. E esse versículo é um dos mais importantes da Bíblia, porque Abraão foi justificado pela fé. Em Romanos 4, a palavra retomará esse ensino. A salvação sempre, gente, sempre esteve ligada à fé em Deus. Pegou? E a aliança? Deus estabelece uma aliança profunda com Abraão. O que isso significa? Irmãos, na cultura antiga, alianças envolviam compromisso sério e compromisso definitivo. Deus está mostrando a sua promessa e que a sua promessa não depende apenas da força humana, da nossa força. Em Gênesis 16 vemos a história de Agar e de Ismael. Sarai disse a Abraão, vamos ler o que está escrito depois de Sarai disse a Abraão, Gênesis 16, que é o versículo-chave. Palavra-chave é ansiedade, espera, consequências, impulsividades e misericórdia. Presta atenção. Sara e Abraão tentam ajudar a promessa de Deus através de Agar. Eles agem pela ansiedade. Olha o que a ansiedade provoca. Você que vive ansiosa. Irmãos, quando tentamos antecipar o tempo de Deus, surgem dores, conflitos, consequências. Irmãos, nem todo atalho produz paz. Pegou a chave? Agar esteve no deserto. Agar foge ferida e humilhada, mas Deus a encontra. Em Gênesis 16, 13 fala que Tu és Deus que vê. Eita, o nosso Deus, ele vê tudo, gente. Você pode fugir para onde você quiser, mas ele vê. Mesmo sendo rejeitada pelos homens, pela terra, pela família. Irmãos, olha só, Deus nos vê. Agar foi vista por Deus. Deus enxergou. Tudo aquilo que era invisível aos olhos humanos, Deus enxergou. E ele enxerga ainda hoje. Ismael nasce. O que isso nos revela, Celeste? Que Deus continua misericordioso, mesmo diante dos erros. Agar era pecadora, mas Deus reconheceu o seu erro. Irmãos, Deus teve misericórdia com ela, mesmo ela tendo errado. Sabe, as escolhas precipitadas geram consequências duradouras, então cuidado com suas escolhas. Em Gênesis 17 vemos Abraão e a nova aliança. Que lindo essa passagem, vocês vão ver. Gênesis 17:1 é o versículo-chave. Anda na minha presença. Escreve no comentário, anda na minha presença. Irmãos,
transformação, aliança, santidade, identidade e promessa são palavras-chave deste capítulo. Deus aparece novamente para Abrão. E agora, Abrão passa a se chamar Abraão. Sarai passa a se chamar Sara. Olha só a mudança de nome. Eu passei me chamando de Silene para Celeste, gente. Olha só, a mudança de nome representa nova identidade, novo propósito e nova direção. Por isso, quando as pessoas hoje me perguntam como você chama? Celeste, porque Deus falou, retoma o nome que eu te dei no teu registro quando você nasceu e não Silene, que é o nome que as parteiras te deram. Aleluia, Celeste, aquela que pertence ao céu. Deus não apenas abençoa, mas Ele transforma. Irmãos, anda na presença do Senhor, porque a palavra diz, anda na minha presença. Gênesis 17:1. Deus não chamou Abrão apenas para receber promessas. Deus chamou Abrão para viver em comunhão e santidade. Pegou a chave? A circuncisão. Também vamos ver a circuncisão. Deus estabelece a circuncisão como sinal de aliança também. Mais tarde a Bíblia mostrará o mais importante, que não é apenas o sinal externo, sabe? Mas o coração transformado. Romanos 2:29, veremos. Gente, a promessa de Isaac, mesmo com a idade avançada, Deus reafirma, Sara terá um filho. Aleluia. Isso nos ensina que quando Deus promete, o impossível humano não limita seu poder. Deus continua sendo Deus de milagre. Escreve no comentário com toda a fé, Deus continua sendo Deus de milagres. Irmãos, temas centrais de Gênesis 15-17 é fé, espera, aliança, ansiedade, transformação, identidade espiritual e fidelidade de Deus. Ensino central 15-17 nos ensina que Deus permanece fiel às suas promessas, mesmo quando o ser humano falha. A verdadeira fé aprende a confiar no tempo de Deus. Você pegou a chave? Deixarei a Gólida Celeste para o final da nossa leitura. Aleluia! Vamos para a nossa leitura. Gênesis capítulo 15, Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aleluia! Olha só, gente, que promessa linda. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxutava. O Senhor entra em aliança com Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que
tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amoreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cademoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, o Amoreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Sarai e Agar. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, a sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora, por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Berede. Nascimento de Ismael. Agar deu à luz a um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Aleluia. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações
te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e sereis o seu Deus. Instituí-se a circuncisão. Disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abrão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Pratica-se a circuncisão. Tomou, pois, Abrão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por Deus por seus dinheiros, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abrão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém? Chegamos ao final desses capítulos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, que tremendo, né? Essas passagens. Capítulo 18 de Gênesis 22 a 33 fala da intercessão de Abrão. Foi a favor de uma cidade que estava madura para o juízo. Foi fruto de sua comunhão com Deus. E nós veremos no próximo capítulo 18 que
foi muito humilde, foi muito franca, foi muito perseverante, foi ouvido. Se essa oração foi ouvida, porque Abraão fez essa oração com toda a serenidade, firme, determinada e quase negociação. Em Gênesis 18, de 23 a 33. Fica ligado para o próximo capítulo de Gênesis, que vai ser 18, 19 e 20. E já promete, gente, não falha. E agora quero deixar a gole da Celeste para você. O atraso da promessa, gente, não significa ausência de Deus. Nós vimos isso aqui. Continue confiando. O Deus da aliança continua trabalhando. Declara no comentário. O Deus de aliança continua trabalhando na minha vida. Declara em nome de Jesus na primeira pessoa. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento, por mais essa palavra, mais esse aprendizado. Fortalece nossa fé nos tempos da espera. Livra-nos da ansiedade, dos atalhos e das decisões precipitadas, das nossas impulsividades. Pai querido, ensina-nos a confiar totalmente no teu tempo e nas tuas promessas. E transforma o nosso coração diariamente, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus fortalece a nossa fé, que nosso coração permaneça firme nas promessas do Senhor e que nossa vida continue caminhando em aliança com Deus. Convido você a se inscrever no meu canal, continue essa jornada Bíblia Viva conosco, seguimos estudando o Antigo Testamento, capítulo por capítulo, com profundidade e revelação. Se hoje você deseja também entregar sua vida para Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados. Eu aceito o seu sacrifício na cruz. Eu te recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Transforma minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração com sinceridade e fé, creia que Jesus já te recebeu. Continuamos firme, não deixa de compartilhar esse vídeo. Deus te abençoe.